Boa noite. Boa noite. Vou começar lendo lá em Ezequiel 9. Livro de Ezequiel, capítulo 9. Na verdade isso aqui era um rascunho meu, né? Até quando eu gravei aqui, eu tava ouvindo ele, até compartilhei depois com outro amigo meu. E eu falei assim, bom, eu vou segurar ele pra mim, eu vou começar a refletir um pouquinho mais. Mas de alguma maneira eu entendo aí, eu percebi que Deus ele queria que a gente compartilhasse esse mesmo caminho. Ezequiel 9, versículo 4, está escrito assim: E disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Eu vou repetir, Ezequiel 9:4. E disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Senhor, nesse dia, nessa noite fria, com vento frio. Você sabia que eu estou cansado e meu dia foi extremamente corrido, Senhor. Mas nós estamos aqui para compartilhar um pouco mais da Tua Palavra. Que o Senhor traga temor aos nossos corações, Pai. Que nós possamos ouvir a Tua Palavra de bom grado, abertos a receber aquilo que o Senhor quer tratar. Não, Senhor, com uma expectativa de ser mais um entretenimento, de apenas ser mais um dia que nós estivemos aqui, mas um dia que vai marcar, Senhor. Sabe que a expectativa do nosso coração corresponda, Senhor, a que a Tua Palavra possa fazer dentro dos nossos corações. Meu Deus, eu não sei quem vai passar por aqui, eu não sei se vai chegar mais pessoas aqui, mas que isso não seja o mais importante, que o mais importante seja o livre curso da Tua Palavra, a autonomia que ela tem, Senhor, para ir muito além daquilo que eu planejei, para ir muito além daquilo que eu pensei. Então o Espírito Santo nos trata, que a Tua Palavra seja reveladora até mesmo para mim, Senhor, que os pontos que eu não consegui perceber no momento que eu estava desenhando, Senhor, toda a linha de raciocínio, que o Senhor possa chegar com o Teu Espírito Santo e levar a Tua Palavra no fundo de cada um dos nossos corações, Pai. Nós não precisamos de mais uma palestra, não precisamos mais de uma exposição de religiosidade, nós precisamos da Tua Palavra dentro do nosso coração, porque é ela que vai nos tratar, Deus. Então vem em nome de Jesus a colocar, Senhor, esse arrependimento, a colocar temor, a nos levar para mais perto de Ti, Senhor. Essa é a minha oração nessa noite, e que ela venha ser ouvida, meu Pai do céu, que o Senhor possa fazer isso, Pai, em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Ontem eu fui visitar um colega meu, né, o David, ontem à noite, a semana toda, né, correria e tal. Geralmente eu vou uma vez por semana lá bater um papo com ele, né, pra quem não sabe, ele sofreu um acidente, infelizmente ele perdeu movimentos do corpo, ele tá acamado. E fui lá ontem bater um papo com ele, no meio de tudo que tava acontecendo lá, não tinha nem planejado. Eu acabei soltando essa palavra aqui, né, que eu tinha gravado um rascunho pra mim, e eu tava já com pretensão de compartilhar aqui. Todo o contexto, né, eu acho bacana, porque quando eu vou olhar para esses autores, eu não olho para o autor apenas como nele só, mas todo o ambiente que ele estava envolvido. Então quando eu paro para analisar Ezequiel, para mim, na minha visão, não tem como descolar Ezequiel de Jeremias e de Lamentações. E é muito caótico, vamos pensar assim, olhar para essa cena, que Deus ele tinha falado que ia varrer a nação, que ia destruir, que ia quebrar e tal, e a nação continua no pecado. Eu sempre fiz uma pergunta pra mim, né? Porque Deus sempre ameaçando, que Deus ia destruir, que Deus tinha plantado eles ali, mas ia arrancar. Inclusive a palavra que Jeremias recebe é essa, né? Que Deus estava levantando ele para arrancar, para quebrar e também para edificar. Mas enfim, aí quando chega, né, Lamentações, a gente percebe que todas as palavras que Deus tinha dito com relação a Jerusalém começaram a acontecer de verdade. Eles foram pro cativeiro na Babilônia e tal. Mas o que me chama a atenção nesse capítulo 9 é esse moço, né, essa sentinela, não sei como tá a versão de vocês aí, que a Bíblia diz assim, que Deus ele chama um exército, ele chama algumas pessoas para destruir a nação de Israel. Ele fala assim, vem aqui, vocês vão destruir a nação. Mas no meio dessas pessoas tinha um que se destacou, e ele tinha um tinteiro, que ele estava na cintura com esse tinteiro, e ele sai debaixo de uma palavra de Deus, debaixo de uma ordem. E qual que era a ordem? Para eles passarem por Jerusalém, e antes de vir a destruição, eles iam marcar algumas pessoas. Mas ele não ia marcar qualquer pessoa, e a ordem de marcação não era aleatória. E Deus fala bem claro, vocês vão marcar aquelas pessoas que suspiram e que gemem por causa das abominações que se cometem no meio dela. Então, sabe, quando eu olho para esse texto aqui, né, eu penso no remanescente, eu penso nas pessoas que tinham ficado para trás.
aquelas pessoas que não tinham compactuado com o pecado. Por mais que eles olhavam para a nação inteirinha, tudo quebrado, tudo arrebentado, e eles não tinham um poder de mudança em si. Eles sabiam que eles não conseguiam mudar a nação inteira, mas dentro deles tinha um protesto. Eles falavam, meu, não está certo isso aqui. E a Bíblia fala que eles suspiravam, que eles gemiam por causa das abominações que se cometiam. E Deus fala assim, ó, faz o seguinte, fala para o sentinela, vai lá, passa por Jerusalém, e você vai começar a marcar pessoa por pessoa. E essas pessoas que tiverem nessa marcação, eles não vão ser destruídos. E a conclusão da visão aqui, sabe o que acontece? Essas pessoas que não tinham a marcação, eles foram destruídos. Interessante que a visão mostra aqui que a destruição começa pelo santuário. E o juízo da casa de Deus, o juízo de Deus, sempre começa para aquelas pessoas que conhecem a palavra. Então quando esse cara ele é solto ali, o exército de Deus é solto para destruir Jerusalém, começa destruindo pela casa de Deus primeiro. Pelas pessoas que conheciam, pelas pessoas que sabiam da lei. Lembra do versículo anterior? Essas pessoas que estavam no santuário, as virgens, os moços, sei lá, os idosos, todo mundo que estavam ali, eles não gemiam mais. Eles não suspiravam mais pelo pecado. Eles olhavam para aquilo tudo como sendo normal. Não necessariamente eles estavam totalmente metidos, envolvidos no pecado. Mas o simples fato deles apenas ignorarem o pecado e falarem, eu não estou nem aí, eles já foram habilitados para a destruição. E quando Deus vem para cima deles para destruir, o que acontece? Eles são levados, eles são destruídos. Bom, se você continuar lendo até, sugiro que você leia esses 3 livros em conjunto. Você vai perceber que a última deportação do pessoal das tribos do sul para a Babilônia foi a mais dolorosa possível. Para você ter uma noção mais ou menos do pano de fundo, o que acontece? Eles cercam Jerusalém durante 2 anos. E aí quando eles vão invadir lá, estava uma fome tão grande, que eles não tinham o que comer. E Deus falou assim, ó, o negócio é o seguinte, se entrega. E eles falaram assim, a gente não vai se entregar. E eles começaram a resistir à palavra de Deus. E chega um momento que a Bíblia fala assim, então tá bom, já que vocês não vão se entregar, Deus ironicamente fala, eu vou apresentar para vocês 3 soluções práticas e básicas, para que vocês escolham o que vocês querem. As pessoas que saírem para a guerra contra os babilônios vão morrer pela espada. As pessoas que ficarem aqui dentro de Jerusalém vão morrer pela fome e pela peste. E escolhem o que vocês querem. O rei Zedequias, ele se rebelou. Ele tentou sair correndo quando ele percebe que o cerco estava armado. E os babilônios abriram um buraco no muro e entraram pela cidade. E quando ele sai pelo jardim dele correndo, o pessoal cerca ele, pega ele. Não só ele, mas como todos os filhos. E na frente dele, fura os olhos dele. E leva ele lá para a Babilônia, onde ele perde totalmente a visão. Por quê? Porque ele não quis obedecer à voz de Deus. E quando a gente para a nossa nação de hoje, o que tem acontecido é isso. Isso que me gera um certo temor, porque parece que o nosso pecado não tem mais um suspiro, não tem mais um gemido. Parece que o nosso pecado é totalmente de graça. Parece que o pecado não dói mais em nossos corações. Parece que é fácil, qualquer coisinha que acontece ali, eu já vou pecar. Aí parece que qualquer imagenzinha que aparece na internet já nos atrai tão fortemente, que quando a gente cai, parece que não tem mais problema. E lembra, aquelas pessoas que foram marcadas por Deus, aquelas pessoas que gemiam, aquelas pessoas que urravam por causa do pecado que elas tinham. Abre sua Bíblia lá em 2 de Pedro. Segunda de Pedro 2. A partir do versículo 6. Quando vocês vão achando, eu vou dar uma pincelada no pano de fundo. Depois dessa visão aqui, mais pra frente, Deus ele vai comparar a nação de Judá, na verdade, as tribos do sul. E ele começa fazendo a comparação dizendo que eles estavam pior do que Sodoma. Eles estavam pior do que Samaria, que é o reino do norte. Deus chega a dizer assim, ó, a sua irmã Samaria, ela não cometeu metade da iniquidade que vocês cometeram. E eles não estavam nem, imagina o grau de pecado daquelas pessoas, que eles estavam pior do que Sodoma, mas eles não encontravam o pecado deles mais. Eles olhavam como, tá tudo normal, o sacerdote ali, ó, o cara também peca. Trazendo pro dia de hoje, ó, o pastor também tá errado, aquele obreiro também tá errado, não dá nada, é normal. O senhor já vai ter que transar com a minha namorada mesmo, não tem importância. O que acontece, eles se tornam pior do que Sodoma. E Deus fala, agora eu vou começar a mandar um castigo sobre vocês. Mas o que me chama a atenção é que quando fala sobre Sodoma, eu me lembro desse texto aqui, 2 de Pedro 2, 6. E condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. O que Deus faz então ali com Sodoma e Gomorra? Ele fala, o negócio é o seguinte, deu no saco, já era, não tem mais o que fazer.
Vocês passaram o limite do pecado e vocês não querem se voltar para mim. E o que acontece? O que Deus faz? Ele executa um juízo. E qual que era a mentalidade de Deus? Ele destruiu Sodoma e Gomorra para mostrar para as pessoas, ó, tá vendo? Eu destruí Sodoma e Gomorra para que vocês não andem assim como eles andaram. E essa que era a mentalidade. Então imagina só, 2 cidades inteirinhas entregues para o pecado. Mas olha que interessante o versículo seguinte, o 7, 2 de Pedro 2,7. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. E livrou o justo Ló. Sabe, sinceramente, quando eu olho assim, justo Ló, Ló não era justo. Até se você vê antes, né? Ele foi para lá por opção dele. Ele quis ir para aquele lugar. Mas por que o escritor diz isso? Olha só que interessante. Enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. E aí quando eu paro para pensar, tudo bem, ele errou sim, na minha concepção, de ter se separado, né, de Abraão e ter partido para o outro lado. Morado perto ali, sabe, no pedaço do inferno, que era Sodoma e Gomorra. Mas interessante que a Bíblia diz que ele olhava para aquilo tudo. E a alma dele, sabe, ele via a vida dissoluta das pessoas. Ele não concordava. A minha versão fala que ele estava enfadado. Ele estava cansado. Se for parar para pensar, tenta se imaginar perto de Sodoma e Gomorra, onde tinha todos os prazeres que você podia cometer e não tinha ninguém para julgar. Mas mesmo assim ele olha e fala, eu não quero aquilo ali para minha vida. E ele ficou enfadado. Ele ficou enjoado. E esse simples, sabe, pesar de coração quando ele olhou para aquilo e falou, não quero isso para minha vida. Foi tão significativo diante da presença de Deus que quando Pedro vai citar ele, Pedro dá no meio de todo mundo, regaça todo mundo. Mas quando chega lá ele fala, pera. E livrou o justo Ló. Ele era um cara justo porque ele olhou para a situação de pecado e ele falou, eu não quero ser igual. Por mais que eu estou perto deles aqui, mas sou diferente, a minha linhagem é outra. Versículo 8. Porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Olha que interessante, ó, porque esse justo, imagina, sabe que Pedro tem um carinho para falar de Ló, porque esse justo, habitando entre eles, ou seja, morando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Imagina um cara todo dia, meu. Imagina você no meio de um pecado. Nós vamos pegar um recorte muito pequeno disso, mas muito pequeno mesmo. Que as faculdades hoje em dia, como tá, né, um pedaço do inferno para quem sabe, para quem já passou por lá, entende o que eu tô falando. Um lugar onde não tem limite, um lugar onde o pecado não existe, onde tudo é normal. E você naquele meio, o que começa a acontecer com você? Se você não vigiar, você passa a enxergar aquilo como normal também para você. E Ló, a Bíblia diz que todos os dias ele chegava naquele lugar e falava, não, tá errado isso daqui. E não só isso, mas ele se afligia. Ele ficava triste, porque ele via as pessoas vivendo uma vida dissoluta. É uma pausa para a gente pensar. Como será que está nosso coração quando a gente olha, sabe, para o mundo corrompido, para a política nacional, para nossa própria vida, sabe, enquanto ser humano, enquanto cidadãos do céu? Será que a gente tem levado a sério assim? A ponto de Deus olhar para a minha vida e falar, o justo Michael, todos os dias, ele se afligia. Quando ele olhava para a política, quando ele olhava para a faculdade, quando ele olhava para a rua, quando ele olhava, sabe, para a situação como está aí, ele se afligia. Porque ele habitava entre um povo, mas ele percebia que a pátria dele não era ali. A pátria dele era o céu. Então quando ele batia o olho, ele falava, eu não sou daqui, eu preciso dar um jeito de mudar essa circunstância. Ou pelo menos não me corromper com ela. Será que de verdade essa é a nossa visão? Último versículo aqui. O 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar para o dia do juízo. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Ou seja, Deus sabe reservar. Se a gente parar para pensar na questão de Ló, é muito interessante o anjo. Quando ele está levando Ló para fora da cidade, o anjo começa a ficar com pressa. Até no momento que ele chega, ele fala, vaza rápido, vai embora rápido, porque enquanto você não sair, Ló, eu não posso destruir a cidade. Ou seja, não veio condenação sobre a cidade enquanto Ló estava ali. Porque Deus, ele sabe preservar as pessoas, os justos. E não é qualquer pessoa. É bem curta mesmo, é só apenas um título de reflexão pra gente. Como será que tem sido a nossa vida? Quando eu paro para analisar, parece que tudo é normal, tudo é permitido, tudo é de boa. Parece que a palavra de Deus não é bem palavra de Deus, Michael, não é bem assim. Parece que pode ser diferente, pode ser tranquilo, não pode ser. A medida de Deus é do mesmo jeito. Se Deus começar a voltar atrás agora, ele vai ter que reconstruir toda a história e chegar lá para Sodoma e Gomorra e falar, eu errei.
destruir Sodoma e Gomorra. Eu fiz errado e não vai acontecer isso com Deus. Ele livrou Ló. Por quê? Porque ele olhava para aquilo e falava, meu, tá errado. É claro, eu entendo sim que tem influência direta a oração de Abraão, a intercessão de Abraão, mas olhando para o texto, é muito claro que diz que Ló se afligia. Ele olhava e falava, não, tá errado, isso aqui tem alguma coisa errada, não pode ser assim. E a gente percebe que ele não mudou Sodoma e Gomorra. Vai ter coisa aqui na terra que a gente não vai mudar, mesmo como sendo um cidadão dos céus. Não vai mudar. Pode ser que a política nacional continue do mesmo jeito. Mesmo se a gente conseguisse colocar, a gente percebeu que isso não aconteceu, né? Mas mesmo se a gente conseguisse colocar a Marina lá como serva de Deus, muitas coisas não iam mudar. Porque não depende da gente mudar tudo. Mas qual que é a nossa parte? Afligir o coração. Diante de uma situação adversa que a gente está vendo. E falar, Deus, eu preciso ser diferente disso. Eu preciso mudar essa situação. Eu preciso mudar esse quadro. Volta um pouquinho lá. Sua Bíblia, Tiago. Tiago 4. Estou caminhando para a parte final já. Tiago 4, a partir do versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Primeira coisa que a gente tem que fazer, sujeitar, estar debaixo das ordenanças dele, ser humilde e reconhecer que ele é o Senhor, que ele manda e eu apenas obedeço. Sujeição. E o próximo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tá, Michael, mas como eu faço isso? Como eu consigo me submeter a Deus, às ordenanças dele e resistir ao diabo? Ele vai continuar falando aqui, o escritor, versículo 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. É responsabilidade nossa buscar Deus. É responsabilidade nossa nos aproximar de Deus. O contrário não acontece. Tudo que Deus podia fazer, ele já fez. Ele enviou Jesus por causa de nós. Agora é a nossa vez de se aproximar dele e falar, Deus, eu quero. Começar a dar passos em direção a ele. Reformar o devocional diário. Começar a buscar Deus, começar a ler a Bíblia. Falar, Deus, tá errado isso aqui na minha vida. Eu preciso buscar mais, eu preciso orar mais. Chegar, aproximar dele. Ah, Michael, mas eu tô mal, independente. Qual que é o conselho da Bíblia? Chegai-vos a Deus, aproxima. E o que vai acontecer, Michael, quando eu me aproximar de Deus? Vai acontecer a reciprocidade dele. Quando eu me aproximo de Deus, Deus se aproxima de mim. E nesse processo acontece uma coisa muito interessante. A gente começa a enxergar os nossos pecados. Porque quanto mais longe a gente está de Deus, parece que não dá nada, parece que está certo. Mas quando a gente começa a se aproximar de Deus, a gente começa a enxergar a nossa limitação. A gente começa a enxergar o nosso pecado. Assim aconteceu com Ló. Por ele estar próximo de Deus, ele conseguiu enxergar o pecado. Por ele estar buscando a Deus, por ele ter temor a Deus, ele enxergou, puxa vida, eu preciso melhorar. E Ló foi marcado por Deus também. Assim como aquelas pessoas das tribos do sul, que aquele sentinela, que aquele guarda saiu para marcar, para eles não serem destruídos. Assim aconteceu com Ló também. E olha o que a Bíblia fala pra gente, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. E quando esse processo começa a acontecer em nossas vidas, a primeira reação que a gente tem, sem dúvida alguma eu posso falar, é olhar para dentro de si e falar, meu, eu tô fora. O coração começa a queimar, o coração começa a bater mais forte. Eu falo, Deus, eu preciso melhorar nisso. Eu tô fora, Senhor. Eu quero saber estar mais perto da tua presença ainda. Continua. Alimpai as mãos, pecadores. Já percebe que muda um pouquinho o discurso, né? Já não fala, alimpai as mãos, santos de Deus, justos, lavados. Não, não, não. Porque quando você se aproxima de Deus, você enxerga a sua realidade. É automático. Incrível, né? Que um homem chamado Pedro, na Bíblia, ele fala para Jesus assim, ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele volta na hora e fala assim, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Na hora. Porque cada revelação que a gente tem de Jesus, da glória dele, de quem ele é, ele revela quem nós somos. E Jesus fala assim para ele, Simão, homem de temperamento vulnerável, cara instável, cara que começa as coisas e não termina. Você falou que eu sou o Cristo, e agora eu vou falar quem você é. Você é esse cara aí. Ah, mas detalhe, você é filho de Jonas, né? Você é fraco. Mas sobre essa pedra, sobre essa revelação que você teve de quem eu sou, eu vou edificar minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Porque também Deus ele não deixa a gente apenas no pó, não. Então, limpar as mãos, pecadores. E continua o texto. E vós, de duplo ânimo, purificai os corações. A expectativa dele qual que é? A gente sabe que fica entre dois pensamentos, nessa instabilidade, como Pedro foi. Com duplo coração. Uma hora está no mundo, uma hora está servindo a Deus. Uma hora está entregue à pornografia, outra hora está indo para o culto tocando. Uma hora sabe estar lá bebendo, outra hora quer buscar Deus. Não, não, duplo coração. O que a Bíblia fala? Não, vocês têm duplo ânimo, meu. Limpa o coração, limpa totalmente. Eu quero você limpo, sentir as vossas misérias. E lamentai, e chorai.
Não está na hora, sabe, da gente olhar como igreja, eu digo, e com todo temor e respeito eu falo, porque essa palavra primeiro me atinge. Não está na hora de festa. Não está na hora de festa. A gente não vive um momento espiritual para falar, tá tudo beleza. Não está tudo beleza. E o que ele fala? Sente as vossas misérias. Você é miserável. Eu percebo uma carta de Jesus na mesma direção. Ele falando para uma igreja, isso daí, você acha que você é rico, mas você é miserável. Caramba, cara. Jesus falando isso. Um cara tão educado, um cara tão bonzinho, e fala que uma igreja, eles são miseráveis, pobre, cego, estão nu. E aqui Tiago fala do mesmo jeito, sentir as vossas misérias, olha para dentro de você, consegue perceber o que está lá dentro, lamenta, chora, fala a verdade. Quanto tempo do nosso devocional diário, se é que ele está acontecendo, mas quanto tempo do nosso devocional diário a gente tem lamentado diante da presença de Deus? A gente tem rasgado o nosso coração falando, Deus, eu tô mal, eu tô feio, tá acontecendo isso, ó. Eu não tenho enganado ninguém pro Senhor, eu não tenho falado do teu amor, não tem sido evidente, Senhor, a tua presença dentro de mim para as pessoas. As pessoas vêm e vão, não acontece nada. Eu tenho encontrado pessoas na rua cegas, elas continuam cegas. Eu passo do lado de uma pessoa em pecado, ela continua no pecado dela. Eu passo do lado do aleijado, ele continua aleijado, Senhor, tem alguma coisa errada. O teu reino é muito mais que isso. Ele fala, sente. Isso é pessoal. Lembra quando a gente começa a aproximar de Deus, isso começa a ficar evidente. Então qual que é o caminho? Continua caminhando para a presença de Deus. O que acontece? Qual que é a tendência? É fazer como Adão. É fazer como Eva. Que chegar, sabe, olhar para dentro de si e ver que está nu e falar, não, Deus, eu vou me esconder. Eu vou começar a colocar folha de figueira. Para não deixar, sabe, que as pessoas que estão do meu lado vejam o meu estado de nudez. Ou que eu mesmo me pareça nu, pareça que eu estou mal. A gente começa a dar uns certos jeitinhos. Não, mas eu estou indo para a igreja. Começa a colocar folha de figueira. Não. Qual que é a ideia? Mostra a miséria. Você está feio na foto, mostra o que está dentro do seu coração. Lamenta, chora. Não é hora de fazer festa. Olha como que é duro aqui o conselho. O ponto e vírgula, depois vem assim, ó. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Para com esse sorriso falso. Tem alguma coisa errada. Converte, muda. Você está caminhando aqui com um sorrisinho, muda totalmente, meu. É hora de urrar. É hora de gritar na presença de Deus e falar, Deus, me poupa. Poupa o teu povo, Senhor. Não deixa, saber, cair a vergonha, não. Nos dá graça porque nós somos feios, nós estamos mal. Nos marca mais uma vez, Senhor. Para que a gente não seja destruído, não. Como foi a nação do sul. Para que a gente não seja destruído como foi Sodoma e Gomorra. Para que a gente não caia no descrédito. Nos dá graça, Senhor, nesses dias de hoje. Para que como igreja a gente consiga parar e pensar, meu Deus, alguma coisa está fora. Eu preciso voltar a saber a essência. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso voltar a te abraçar, Deus. Porque tem alguma coisa que não condiz. Existe um discurso muito bonitinho na minha letra, mas não é a intenção do meu coração. E o que o escritor fala? Sente as vossas misérias. Obviamente que isso não é uma palavra de condenação, não. Mas é pra gente não se enganar. Quantas pessoas não estão caminhando com Cristo assim, eu tô de boa, eu tô tranquilo. Mas é a mesma palavra de Jesus, você é pobre, miserável, cego, você tá nu. Como fala o Hernando brincando, mas falando de coisa séria. A pior pessoa que tem não é o feio, mas é o feio que acha que é bonito, porque ele não faz nada para melhorar. Olhando para a vida espiritual, a gente acaba fazendo a mesma coisa. Acha que tá bonito, acha que tá tudo beleza, tudo tranquilo, e acaba caminhando assim. Mas vamos ser honestos. O evangelho que a gente está vivendo, será que realmente foi por isso que Jesus morreu? Será, sabe, que ele sofreu tudo o que sofreu na cruz do Calvário, para quem sai passa num corredor de fogo, seja abençoado e já era? Vem para uma devocional e fala, salvei minha semana. Será que era isso? Eu acredito que não. E isso que queima dentro do meu coração, essa palavra que me traz aqui, isso é meu. Se você pudesse trazer do meu devocional diário e colar um Ctrl+C, Ctrl+V, como eu estou dizendo, eu não estou acima da palavra, não. É muito mais que isso, meu. Como eu tenho orado a Deus, sabe, e cantado uma música em inglês do Hillsong, onde ele diz assim, there must be more than this. Onde ele quer dizer assim, deve ter mais que isso. Eu sei que tem mais que isso. E ele começa a falar, fogo de Deus, acende em nós, paixão pelo teu nome. Sabe, que a gente venha ter paixão de novo pelo primeiro amor. Não estou dizendo, sabe, da gente viver depressivo de jeito nenhum, mas sabe, de parar e olhar e falar, Deus, eu preciso de mais de você e menos de mim. Eu preciso ser mais humilde, eu preciso descer do salto e falar, Deus, me enche do teu espírito de novo. Eu quero ser humilde, Senhor, eu quero entrar dentro da tua presença. Talvez a gente não vai conseguir converter uma nação, talvez não. Talvez a gente não vai conseguir ganhar o mundo inteiro pra gente. Talvez a gente não consiga chegar nesse nível, mas que pelo menos a gente consiga olhar com honestidade e falar, Deus, eu quero me humilhar diante da tua presença. Esse é o último versículo da noite. Humilhai-vos, o verso 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará.
Humilhai-vos, se humilha, seja humilde. Chega diante da presença de Deus e fala: Deus, eu preciso de você. Eu não sou o cara, eu não sou bom. Sabe, a gente tem algumas maneiras de ouvir, de receber a palavra de Deus. Uma das maneiras é extremamente burra da gente olhar e falar: Senhor, o cara tá falando um monte de besteira ali, o cara tá condenando, eu não quero nem saber, eu não quero ouvir, e apenas endurecer o coração para ela. E a segunda é uma maneira inteligente de falar: Deus, eu recebo essa palavra. Eu quero ser transformado por ela, Senhor, eu quero ser limpo por essa palavra, porque essa palavra me traz vida. Jesus, é interessante os discursos dele, que ele fala mais sobre o inferno do que sobre o céu. E isso, ele não fala mais do inferno do que do céu porque ele não nos ama. É muito pelo contrário, porque ele quer nos alertar. E essa noite também é uma palavra de alerta, que ele fala: meu, tem alguma coisa que dá para ser mudada dentro do seu coração, Maicon. Começa por você. O juízo, quando a gente percebe que começa lá nos tempos de Ezequiel, começa pelo santuário. Aqui também começa o julgamento pela casa de Deus no Novo Testamento. A gente chega sensível à altura para dizer: Deus, eu quero produzir uma resposta digna. Eu quero ser uma pessoa humilde, que antes diante da tua presença fala: Deus, eis-me aqui, para ser marcado. Sabe que quando essa sentinela passar aqui, figuradamente, no nosso tempo, ele consiga nos marcar e falar: meu, eu achei ainda que seja o remanescente, mas o Michael estava no meio deles. O Michael conseguiu entender a mensagem, que era uma mensagem de amor, e ele se colocou disponível, ele se colocou por baixo e falou: Deus, esse cara sou eu. Eu que preciso ser transformado, eu que preciso ser mudado, Senhor. Eis aqui a minha vida. Eu quero fazer a diferença sim. Talvez eu não consiga tocar uma nação, Senhor, mas pro teu propósito eu quero estar aqui, eis-me aqui. Eu quero ser como esse justo Ló. Sabe, eu quero que a minha vida seja totalmente disponível. É bem simples mesmo, não tem muito por que alongar não essa palavra de hoje, mas é uma reflexão para os nossos corações. Existem algumas maneiras da gente receber. Você pode ouvir de um jeito, pode ouvir de outro, mas que o Espírito Santo consiga chegar muito além de mim, muito mesmo além de mim. Essa é a minha oração, o meu anseio. Sabe, que a palavra que eu consigo fazer é apenas isso aqui, que o Espírito Santo chegue do outro lado, lá para São Paulo, muito fundo mesmo dentro do nosso coração, até o ponto da gente parar e falar: Deus, isso é para mim. Isso não é, sei lá, pro meu irmão, pro meu tio que devia estar sentado aqui, é para mim. Eu que preciso sentir minhas misérias, eu que preciso ser melhor, Senhor. Eu que deixei de te buscar como deveria. Esse cara sou eu. Então transforma a minha vida, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus.